eu sou o Vitor Gael e nós estamos iniciando mais um podcast Protagonistas do Futuro. Olá, sou a Isis Victoria, estamos aqui com a tia Andressa. Olá, meu nome é Andressa Costa, sou nutricionista do Colégio Futuro e hoje eu estou no podcast Protagonistas do Futuro. Qual é a importância de uma alimentação saudável para o desenvolvimento infantil? Uma nutrição adequada, ela contribui para a manutenção do metabolismo, fazendo com que o nosso metabolismo exerça todas as funções vitais, que é o que nos mantém vivo. É importante na prevenção de doenças, porque um organismo bem nutrido tem uma imunidade melhor e com a imunidade adequada, consequentemente vai estar prevenindo contra doenças, além também de ser fundamental para a nossa saúde mental. Afinal, níveis de vitamina D baixa, vitamina B12 afetam o nosso cognitivo, isso influenciando negativamente na aprendizagem, como vocês, por exemplo, que são estudantes, né? Vocês precisam estar com níveis de vitamina adequado para ter uma aprendizagem adequada, para conseguir se desenvolver de forma mais saudável, além também de precisar de estabilidade no nível de vitamina D, que é a vitamina que fornece para a gente controle no humor, faz com que a gente fique mais feliz, mais alegre e tenha mais disposição. Legal. Você sabia que os níveis de vitamina estão diretamente relacionados, o nível de vitamina baixo ou alto influencia na aprendizagem? Você já tinha esse conhecimento? Não. Mas minha mãe fala que eu sou, assim, inteligente. Entendi. Então já que você sente que a aprendizagem está ok, então significa que os níveis de vitamina B12 e D estão adequados. Escolha de alimentos. Então, é fundamental incluirmos na nossa alimentação alimentos que sejam fontes de carboidratos. Afinal, os carboidratos eles são importantes para fornecer energia para o nosso organismo. Por exemplo, para você vir para a escola, você precisa do quê? Precisa de energia, certo? A gente precisa de energia. Então, é importante termos na nossa alimentação os alimentos chamados de carboidratos. Como, por exemplo, macarrão, batata. Proteína também é fundamental para a criação, né, para a formação de músculo. E as vitaminas e minerais que nós encontramos nos legumes e nas frutas. Então, recapitulando, é importante incluir na alimentação carboidratos, proteína, vitaminas e minerais e fibra. Qual a importância do almoço? Então, o almoço ele é considerado a segunda refeição, né, após a terceira refeição. Nossa. O almoço, ele é que me pegou desprevenida. O almoço, não, tá tudo bem. O almoço, ele é fundamental a gente cumprir todas as refeições do dia. Café da manhã, o lanche das 10. E o almoço é uma refeição, a segunda refeição mais completa do nosso dia. Então, ela é fundamental você ter um almoço adequado para você não ficar beliscando alguns petiscos, alguns alimentos que são muito calóricos, mas são pobres em nutrientes. Então, é importante, sim, manter ali o horário do almoço, almoçar de forma adequada. Como costuma ser o teu almoço? O que é que não pode faltar no teu almoço? Assim, eu não sei se isso é calórico, assim, mas batata palha, assim. Batata palha. Então, a batata palha, ela é considerado... Tem formas mais saudáveis de fazer, como fazer a batata palha artesanal, fazer ela em casa. Mas, assim, a base da alimentação, ela não pode ser... Ela tem que ser uma alimentação variada. Você tem que incluir carboidrato, proteína, fibra, salada. Então, não é saudável a base da alimentação ser, por exemplo, a batata palha. Tem que incluir outros elementos na tua refeição. O que levar de lanche para a escola? Essa é uma pergunta bem interessante. É importante você... Geralmente, os lanches que a gente traz para a escola são porções assim, bem pequenas, né? Então, é importante no lanche da escola incluir uma fruta, incluir uma fonte de carboidrato, que é para ter energia,
Por exemplo, você pode estar trazendo um sanduíche natural, que vai ter o carboidrato para dar energia e a proteína. Pode estar trazendo um iogurte com cereais também, um iogurte com granola. Pode estar trazendo opções de salgado assado, né? Salgadinho de batata assado. Então, esses são os meus lanches preferidos. Cuscuz também, cuscuz com carne. Nossa, Eu também acho muito bom. Você gosta de cuscuz? sério, eu amo. É. Os cuscuz é um alimento completo, ele é um alimento super nutritivo. Eu gosto de incluir ele na minha lancheira. O que vocês costumam trazer de lanche para a escola? Eu praticamente tomei café alguns dias antes sem perceber. Foi? Aham. A minha mãe não traz nunca, porque nós estamos pobres. Entendi. Mais acessíveis, né? Então, ó, o cuscuz, ele é um lanche bem acessível, bem prático também. O cuscuz, você pode estar fazendo o cuscuz com ovo, tipo uma farofinha de cuscuz com ovo, é bem interessante. Uma banana, são opções assim bem interessantes. Pão de queijo é uma opção acessível e bastante nutritiva. Tá juntamente com pão de queijo trazer um suco também. Então, o que você costuma trazer de fruta, de lanche para a escola? Ou vocês costumam lanchar aqui mesmo na escola? Assim, eu vou pedir pra minha mãe comprar, assim, me dar dinheiro pra eu comprar as frutas, assim, vou comprar fruta, assim, pra eu ter pra eu ter uma alimentação mais saudável. Entendi. Muito bom. E você, Isis, o que você costuma trazer de lanche de casa para a escola? O da escola só gosta de suco e pão de queijo. Só o pão de queijo. Ah, o pão de queijo é bom. Você já viu que tem pão de queijo recheado agora na escola? Recheado. Tem 2 tipos de recheio. Tem recheio de carne e recheio de frango. Inclusive eu já comi um hoje, uma delícia. Muito bom. Então, tia, como deve ser a alimentação saudável? Como deve ser? Bom, muita gente pensa que uma alimentação saudável é uma alimentação muito restritiva. Ah, eu tô seguindo uma alimentação saudável e eu não vou comer bolo de chocolate, eu não vou comer uma coxinha. Não. A base da alimentação é você ter uma alimentação nutricionalmente completa. Você está incluindo diversidade no seu prato. Então, você pode sim ter exceções, como essas que eu citei anteriormente, mas é importante você incluir fontes de proteína diversificada na alimentação, que seria peixe, carne, ovos, frango. Você inclui saladas, que seria alface, rúcula, couve, tomate, pepino. Incluir as leguminosas na alimentação, que seria feijão. Então, é você ter uma alimentação bem diversificada. Isso seria uma alimentação nutricionalmente completa. Afinal, o nosso organismo ele é muito complexo e para ele funcionar bem, a gente ter energia, disposição, ele precisa de bom aporte de nutrientes. Então, quanto mais variada for a alimentação de vocês, mais saúde vocês terão. Legal. O Engraçado. horário das refeições importantes, por quê? Você poderia perguntar novamente, por favor? O que o horário das refeições é importante, por quê? Então, é importante nós termos uma rotina, né? Quanto mais você tiver uma rotina alinhada, mais o nosso organismo ele vai funcionar de forma mais adequada. Por exemplo, não deixar para jantar muito tarde. Às vezes tem pessoas que jantam muito tarde, 9 horas, 10 da noite, e aí a digestão fica muito lenta. Então, comer no horário certinho, jantar no máximo às 20 horas, tomar o café da manhã assim que acorda, almoçar no horário certo. Mas é isso, é ter uma rotina alimentar adequada e uma rotina de exercício também. Conseguiu compreender, Isis? Não? Conseguiu compreender, Gael? Mais ou menos, mas eu entendi. Vocês podem estar perguntando assim, qual é a dúvida para mim poder explicar melhor. Assim, salgadinho.
ele é saudável dependendo do salgadinho, assim, dependendo? Então, os salgadinhos, geralmente eles são, dependendo do tipo de salgadinho, se for, por exemplo, salgadinho industrializado, né? Eles fazem parte do grupo de ultraprocessados. Então, são alimentos que a gente deve evitar. Nós temos uma pirâmide alimentar, né? E é importante até vocês darem uma olhada depois. Se tiver, será que teria como colocar a pirâmide aqui? Não, né? Então, nós temos uma pirâmide alimentar e tem alguns grupos de alimentos, como os ultraprocessados, que é importante você evitar o consumo excessivo. Então, se você consumir de forma esporádica, não tão frequente, você pode estar incluindo, mas é importante evitar. Esse foi o primeiro bloco do nosso podcast. Daqui a pouco voltamos com o segundo bloco. Olá, me chamo Isadora e iremos começar com o segundo bloco, Protagonista do Futuro. Oi, meu nome é Arthur, vamos continuar a entrevista com a Nutri Andressa. Olá, meu nome é Andressa, estarei agora sendo entrevistada pela Isadora e o Arthur. É um prazer estar com vocês. Eu tenho uma pergunta uma pergunta que eu sempre tive muita dificuldade de tentar descobrir. E eu vou fazer essa pergunta agora. Qual é a melhor forma da gente equilibrar uma alimentação saudável se a gente, cortar o que a gente gosta? Tipo, doce, chocolate, essas coisas assim. Então, Isadora, a alimentação saudável, ela consiste no equilíbrio. É super importante termos na nossa alimentação alimentos que nos fazem felizes, né? Como pizza, aquele bolo de chocolate bem generoso. Mas o equilíbrio é o que vai fazer com que você tenha uma vida mais saudável. Então, você pode, durante a semana, por exemplo, de segunda a sexta, você tem uma alimentação bem equilibrada, incluindo salada, vegetais, proteína, boas fontes de carboidratos. E no final de semana, você se permitir comer uma pizza, se permitir comer um bolo de chocolate. É claro que é importante se atentar às quantidades do que você irá ingerir, né? Porque não adianta você passar a semana se alimentando saudável e comer um bolo inteiro de chocolate, né? Então, é importante o equilíbrio, Isadora. Se você, durante a semana, mantém uma rotina saudável de exercício e alimentação equilibrada, aos finais de semana, juntamente com a família, com os amigos, você pode, sim, permitir incluir um bolo, uma pizza, de maneira moderada. Se eu passar 30 dias sem comer açúcar, qual será a mudança que acontecerá no meu corpo? Então, Arthur, vai acontecer. Primeiro, o teu corpo vai ficar o que está acontecendo. Depois, 30 dias sem açúcar vai fazer com que os níveis de glicose, né, no seu organismo, que seria açúcar, fique bem equilibrado. Ainda mais se você estiver vindo de uma dieta com muito açúcar. Então, você vai ver resultados bem positivos. Você vai ter o seu sistema cognitivo vai funcionar de forma mais adequada, você vai conseguir se concentrar mais. E também tem a parte negativa. Se você vem de uma rotina que você tem hábito de ingerir doces, você pode ter uma mudança no seu humor, você pode ficar um pouco estressado. É por isso que é importante você ter um equilíbrio, sabe? E existem boas fontes de açúcar, né? O açúcar das frutas, por exemplo, que é a frutose, é ótimo, nos faz muito bem. Então, mas de modo geral, Arthur, você vai ver muitos benefícios na saúde, reduzindo ou tirando o açúcar. Mas é bom ter o equilíbrio. Eu tenho a segunda pergunta, que é: quais são os sinais de que eu estou consumindo proteínas e carboidratos da forma correta? Então, os sinais, nós temos o IMC, que é o Índice de Massa Corporal. Se você estiver no peso adequado, o seu índice de massa corporal, que é um cálculo que nós realizamos, ele vai estar dentro de uma margem de adequado. Por exemplo, o que seria um indivíduo eutrófico? O indivíduo eutrófico é um indivíduo normal, que o IMC dele está adequado. E você, agora trazendo para uma vertente mais comum do dia a dia, você percebe no espelho que você está bem, que você não está abaixo do peso ou que você não está acima do peso. Então, trazendo para uma esfera cotidiana, você visualizando no espelho, você já vai conseguir perceber bastante que você está bem. Sim, entendi. Quais são os principais nutrientes que o nosso corpo precisa?
Então, nós precisamos muito dos nutrientes, nós precisamos do nível de vitaminas adequado que vem das frutas, precisamos de carboidrato na nossa refeição, precisamos de proteína, precisamos de fibra. Trazendo aqui de forma resumida, as fibras elas são importantes para que o nosso sistema digestivo ele funcione de forma adequada e nós tenhamos uma boa absorção de vitaminas e minerais. As proteínas é fundamental para o ganho de músculo, né? As vitaminas e minerais vão estar associados ao sistema imunológico. Então, nós precisamos de um aporte adequado desses elementos para que a gente tenha mais saúde, mais energia e mais qualidade de vida. Que lanches rápidos e saudáveis você recomenda pra gente ter energia pro dia inteiro? Então, trazendo aqui o dia inteiro é muita coisa, vocês concordam? Não, tipo, por umas 5 horas. Sim, entendi. Assim, pelo menos por algumas horas, entendi. Sabe? Daí já dá para trazer uma pauta interessante, que é importante nós temos uma ingestão de alimento de 3 em 3 horas. Então assim, um lanche o lanche para ele ser nutritivo e ele fornecer essa saciedade para o organismo, é fundamental que tenha inclusão de proteína, como, por exemplo, o sanduíche natural. O sanduíche natural ele tem um carboidrato no pão, ele tem a fibra, se for um pão integral, e ele tem também o recheio, que geralmente é de frango, e frango é uma fonte de proteína. Sim. Então, um lanche que dá bastante saciedade, que eu não fico sem dúvidas, é o sanduíche natural. Inclusive, temos ele na cantina. Quais são os alimentos que ajudam na recuperação muscular após treino? Então, sempre que você realizar um treino, ainda mais se for um treino... Quando eu falo treino, eu não falo só de musculação. Eu falo de uma partida de futebol. Eu falo de um balé, por exemplo, que é qualquer atividade física que você realizar, é importante, ao final, você comer uma fonte de proteína. Que seria, por exemplo, sabe aquelas bebidas proteicas? Ah, sei. Trazendo para um contexto de vida corrida. Eu estou na rua, eu não sei o que comer. Aquelas bebidas proteicas é interessante, não de forma excessiva, mas com exceções está ok. Eu acredito que seria um pós-treino sanduíche natural, também seria legal. Tapioca recheada com ovo, recheada com frango, recheada com carne. Uma vitamina, sabe aquela vitamina bem generosa? Eu também. gosto. Aí, se vocês quiserem incluir um whey na vitamina, aí fica um pós-treino 10 de 10. Como que eu posso adaptar a minha alimentação para melhorar meu desempenho? Então, é sempre importante ressaltar que nós temos os níveis de vitaminas, como, por exemplo, nós temos o ômega 3 e a vitamina B12, que estão relacionados ao controle do nosso humor e também está relacionado ao cognitivo. O que seria o cognitivo? É a capacidade que o indivíduo tem de se concentrar, é a capacidade que nós temos de absorver os conteúdos. Então, é muito importante você estar com o nível de vitamina B12 ok e os níveis de ômega 3 também. Assim, vocês estarão bem-humorados e conseguindo assimilar bem os conteúdos que são apresentados na escola. Gorduras sempre são para a saúde? Arthur, nós temos fontes de gorduras boas, como, por exemplo, o abacate. É uma fonte de gordura boa. Inclusive, o abacate é uma fruta bem interessante para quem tem uma rotina de treino, para quem quer ter mais saúde também. E temos o coco, que também é uma fonte de gordura boa. E esses dois alimentos da linha de gordura boa. E temos as gorduras que não são tão boas, como, por exemplo, o óleo de cozinha convencional. Então, a gordura ela é importante, principalmente boas fontes de gordura, e as gorduras ruins, por exemplo, é importante elas serem evitadas. Eu tenho uma pergunta também, que eu acho que ela é um pouco importante. Quais alimentos eu posso dar para uma pessoa pré-diabética ou diabética? Uma pessoa que ela... Primeiro é importante ressaltar que o paciente diabético ele está num contexto diferente do paciente pré-diabético. Geralmente, se o paciente está pré-diabético, ele vai ter uma dieta bem restritiva para que ele reverta o quadro clínico, né? E o paciente diabético, ele já tem uma rotina mais estável. Então, ele já sabe exatamente os alimentos que ele não pode consumir e, diferente do pré, que ele vai excluir totalmente os doces, né? Então, assim, temos as frutas. É importante o paciente diabético incluir frutas que não sejam tão calóricas, tão doces, como, por exemplo, a manga, a banana. São frutas que é importante evitar o consumo excessivo.
E temos as frutas que são menos calóricas, né? Que seria interessante ele incluir na rotina, que são as frutas que não têm um percentual de açúcar muito alto. À noite engorda? Gente, isso aí é uma pergunta bem recorrente. Nenhum alimento isolado ele tem a capacidade de engordar ou emagrecer o indivíduo. Entretanto, seria um mito, né? Não, se a pessoa ela teve uma alimentação durante o dia saudável e ela consome um jantar um pouco mais tarde, isso não vai engordar ela isoladamente. Agora, se ela teve um dia inteiro de uma alimentação hipercalórica, daí, de fato, ela vai engordar não por ela ter jantado mais tarde, mas pelo contexto de vida que essa pessoa está vivendo. Então, é um mito. Nenhum alimento tem capacidade de engordar ou emagrecer de forma isolada. A minha última pergunta é: existe algum alimento que, tipo, o corpo ele não entende se tem como se ele não aceita emagrecer ou engordar, ou você só come de boa e ele não faz nada no seu corpo? Isadora, eu não compreendi muito sua pergunta. Tipo assim, por exemplo, ovo. Tem gente que fala que ele emagrece, mas tem outras pessoas que falam que ele engorda. E tem, tipo, um alimento que ele não faz nenhum dos dois? Na verdade, isso complementa um pouco a pergunta do Arthur. Como eu mencionei anteriormente, o excesso que engorda é o excesso de calorias, né? Nós temos uma quantidade de calorias que a gente pode ingerir que a gente não vai engordar. Vou dar um exemplo. Um indivíduo que tem um gasto energético de 1.300 calorias. Se ele consome só isso de calorias, ele vai ficar sempre com o mesmo peso. Agora, se ele pode consumir 1.300 calorias e passa a consumir 2.000 calorias, ele vai engordar. Mas isso não é um alimento, e sim o conjunto da vida do indivíduo. Então, não existe. O ovo, ele não engorda, ele não emagrece. É o conjunto que vai definir se aquele indivíduo vai engordar ou emagrecer. Vocês conseguem compreender que é muito da rotina geral da pessoa e não um alimento isolado? É muito isso. Tia, igual a minha mesma pergunta que eu fiz. Se eu comer muito açúcar, tipo assim, se eu comer muito açúcar por 30 dias, qual será a mudança no meu corpo? No açúcar excessivamente? Entendi. Eu, inclusive, tenho um seriado na Netflix bem interessante. Na Netflix não, perdão, no YouTube, que mostra a rotina de um nutricionista, né? Que ele se colocou no experimento para ficar um mês consumindo tudo que não é saudável, de forma excessiva. O resultado os exames bioquímicos estarão alterados. Ou você ficará pré-diabético, ou você se tornará diabético. Então, o principal sinal aí vai ser um desequilíbrio nos exames bioquímicos. Você vai sentir também, seu paladar vai ficar muito viciado. Um suco que tu tomava antes, por exemplo, de laranja, sem açúcar, você só vai conseguir tomar com açúcar, porque o teu paladar vai estar totalmente adaptado para o açúcar. Então, é uma das principais mudanças que você vai ver no seu corpo. Terminamos o segundo bloco, daqui a pouco voltaremos com o terceiro bloco. Olá pessoal, nós iremos dar continuidade agora no bloco 3. O meu nome é Yasmin Débora. Meu nome é Luiz Felipe e a gente vai aqui entrevistar a Nutri Andressa. Oi, tudo bem com vocês? Tudo certo. É um prazer estar aqui juntamente com vocês para a gente estar falando sobre saúde, nutrição. Igualmente. Tá, eu queria abrir as perguntas, uma dúvida que eu tenho bastante recorrente, né? Eu sempre tive esse interesse de perguntar para o nutricionista, como que a gente pode organizar e fazer uma boa dieta? Porque existem muitas dúvidas, né, a respeito de como a gente organiza elas, né, como que a gente coordena os nossos alimentos, o que a gente vai fazer. E eu queria perguntar como que a gente pode fazer uma dieta eficiente. Sim. Bom, quando nós falamos sobre dieta eficiente, logo me remete a uma dieta que seja de fácil execução, né? Uma dieta que caiba dentro da sua rotina, do dia a dia, que seja leve de cumprir. Agora, se nós trazemos para o parâmetro nutricional, para a gente fazer uma dieta bem adequada,
primeiro passo é consultar um nutricionista, Exatamente. né? Porque nós realizamos uma avaliação física, realizamos uma antropometria, se for necessário também realizamos a consulta, que é onde nós vamos entender as preferências e gostos do paciente para estarmos desenvolvendo uma dieta que seja de fácil executar, seja prática e de fácil execução. Mas eu gostaria de dar umas dicas, né, para que você consiga ter uma dieta. É importante seguir o básico. É importante ter uma rotina de exercício, ter uma rotina, incluir na alimentação, todas as refeições, incluir uma fonte de proteína, né? A proteína ela é indispensável, principalmente nessa fase que vocês estão, nessa fase de desenvolvimento, nessa fase que o corpo está demandando muita energia, gasta muita energia e precisa repor muita energia. Então, de fato ter um café da manhã bem generoso, incluir frutas, incluir carboidrato, ter um almoço também bem generoso, afinal vocês estão nessa época de pré-vestibular e essa época exige muito, né? E nós temos os alimentos que eu colocaria como os alimentos energéticos, incluir as castanhas, que vai estar melhorando aí a absorção do conteúdo e também a concentração. Eu também adicionaria marmitas. A marmita é um jeito prático de você ter uma alimentação com aporte adequado de nutrientes. Entendi. A senhora citou sobre essa questão da idade que nós estamos, que é necessário nós fazermos uma boa alimentação. E entrando nessa pauta, a senhora acha e poderia indicar para o nosso telespectador que tipo de faixa etária a senhora indica que possa começar a ter um acompanhamento necessário com o nutricionista e qual seria a importância do nutricionista nesse processo de emagrecimento, de conquista de músculos no corpo? Então, é uma pergunta bem interessante. Primeiramente, nós precisamos compreender que desde o início, desde quando a mulher, antes dela engravidar, o ideal é ela começar a ter uma alimentação adequada. Porque antes da concepção, o casal é interessante eles terem uma alimentação adequada, porque isso vai influenciar na qualidade, né, daquele óvulo, na qualidade do esperma. Após isso, é importante o indivíduo ele ter um acompanhamento nutricional desde a fase da introdução alimentar, que é quando a criança faz 6 meses e ela começa a conhecer os alimentos, que é a fase da introdução alimentar. Então, é o primeiro momento que é interessante ter um acesso ao nutricionista. E após esse desenvolvimento, geralmente a gente só procura um nutricionista nos 2 extremos. Ou eu quero ganhar, ou eu quero hipertrofia, ganho de músculo, ou eu quero emagrecer. Então, quando você perceber que você não está conseguindo ter uma boa nutrição, é interessante você procurar um profissional para que ele possa estar dando dicas, para que ele possa estar auxiliando você de acordo com as suas necessidades. Então, resumindo, eu diria que quando tem 6 meses de idade, a mãe procurar um nutricionista pediátrico e após você mesmo visualizar a necessidade. Um profissional, um nutricionista vai estar auxiliando você a ter uma saúde mais adequada, ter mais qualidade de vida. Entendi. Certo. Uma coisa que também a gente vem percebendo, né, que é muito recorrente nessa quesito das dietas, de como a gente vai se alimentar, né, é como funcionam as indústrias alimentícias, né? E uma dúvida também que é bastante recorrente a gente sabe que tem vários problemas, né, nas indústrias alimentícias, né, problemas de alimentos que fazem bastante mal para a nossa saúde, e eu queria que a senhora me dissesse, me explicasse alguns problemas, né, me listasse alguns problemas das indústrias alimentícias e como eles podem afetar nas nossas dietas. Sim, perfeita a pergunta. Só pergunta interessante. Nós compreendemos, hoje nós vivemos uma era que eu diria que é a fase que nossa geração de vocês é uma geração que vem muito dos alimentos industrializados, são os alimentos práticos. Então, isso pode estar isso cria uma população futura doente, né? Uma população que vai adquirir hipertensão de forma mais precoce, vai desenvolver diabetes de forma mais precoce. Então, os alimentos industrializados que fazem muito mal para todos os alimentos industrializados em excesso, ele vai estar ocasionando problemas de saúde. Mas nós temos, por exemplo, os ultraprocessados, que é o caso da salsicha, que é o caso dos salgadinhos, são os alimentos assim, e os alimentos que são ricos em açúcar. Eu diria que é o top 3 de alimentos que são mais prejudiciais para a saúde do indivíduo e
que vai estar ocasionando problemas de forma muito precoce. Então, as doenças mais comuns é hipertensão, diabetes, desequilíbrios endócrinos também, que seria gastrite de forma precoce. A gente vê um número alarmante de crianças que já têm diagnóstico de diabetes, de crianças que já são hipertensas. E tudo isso devido ao excesso do consumo de alimentos industrializados. Tá certo, muito obrigado. Muito interessante. A senhora citou sobre algumas informações que nós podemos ver em alguns alimentos como ultraprocessados, mas que tipo de substâncias, que tipo de componentes nós temos que nos atentar nas informações nutricionais? Então, hoje, felizmente, a gente tem as lupas, né? É muito importante, é uma lupa que tem nos alimentos, que já vai estar direcionando que o alimento é alto em açúcar ou alto em gordura saturada. Então, o primeiro elemento que você precisa visualizar é se ele tem a lupa, né? Porque se ele tem a lupa, ele vai ter o excesso ou do açúcar ou da gordura saturada. Posteriormente, você deve olhar a lista de ingredientes. Na lista de ingredientes, em ordem crescente. Os alimentos que vêm no primeiro parágrafo, são os alimentos que há em maior quantidade no alimento. Por exemplo, se o primeiro ingrediente é açúcar, você já deve tomar cuidado, porque 80% desse alimento é composto de açúcar. Aí daí vem os componentes químicos, são os realçadores de sabores, caramelo 4, caramelo 3, que são alimentos que são altamente prejudiciais, alguns que até são cancerígenos. Então, é muito importante se atentar à lista de ingredientes e à lupa. Hoje em dia, nós estamos difundindo muito o conhecimento da questão do que tem no alimento de fato, né? A Anvisa, que é o órgão que regulamenta, está muito atento. Então, é importante se atentar ao rótulo e à lista de ingredientes. Tá certo. Muito obrigado. A gente também está numa... É importante a gente falar que a gente está num período, né, onde muitas pessoas desenvolvem muitos quadros de alergia, né? E eu queria saber se tem como, e se tiver como, esses alto nível de condimentos e de produtos industrializados, se tem como eles influenciarem na obtenção de alergias precocemente, né? E como que isso acontece? Então, quando nós tratamos o assunto de alergias, de fato eu concordo com o fato de que hoje nós também devemos levar em consideração que hoje nós temos a internet, que facilita muito a comunicação e as pessoas compartilham. Isso faz com que nós tenhamos um alcance maior sobre as informações. Entretanto, quando a gente analisa do ponto de vista nutricional e a relação que pode ter com alergias, a gente tem que ter muita atenção, porque para o indivíduo ser alérgico, tem alergia biológica, que é aquela que o indivíduo nasce com aquela alergia, e tem a alergia que é adquirida, que o indivíduo adquire ao longo da sua vida. Então, além disso, a gente tem outros parâmetros, tem que analisar o fator genético, analisar o fator clima. São muitos os fatores que não estão relacionados somente ao fator da alimentação. Então, eu gostaria de trazer um parâmetro que é um conjunto de fator que determina a origem dessa alergia. Então, eu não consigo mensurar isso somente através da alimentação. Mas há um fato que há artigos, né, que determinam que hoje em dia os indivíduos eles têm mais propensão a desenvolverem alergias e intolerâncias do que nas décadas passadas. E isso, claro, tem uma relação com o nosso fator de produção. Hoje em dia nós temos uma alimentação de organismos geneticamente modificados, que são um fator que influencia muito nas alergias e intolerâncias. Entendi. Bom, a senhora falou que não tem como nós mensurarmos essa questão de sintomas, nessa questão de desenvolver, mas o que a senhora pode falar para nós, para o pai e para a mãe que tem a sua criança em casa, de que pode evitar, quais alimentos evitar para conseguir evitar esse tipo de desenvolvimento de alergia? Entendi. Quando nós tratamos do desenvolvimento infantil, do contato que a criança tem com os alimentos, primeiramente precisa se atentar muito ali na fase introdutória, dos 6 meses, né? Aí, após os 6 meses, o pai e a mãe vai estar apresentando todos os alimentos para o filho. E geralmente vai ter alimentos que vai ter uma boa aceitação e alimentos que não vão ter uma boa aceitação, o que é normal.
Mas daí, a partir de então, quando ele começa a perceber que ele ofereceu algum alimento e esse alimento, a criança, surgiu algum edema na pele, algo que foge do natural, é importante, primeiro passo, fazer exames, aí diagnosticando que a criança tem, por exemplo, intolerância à lactose. Aí fica um tempo ali apresentando, aí a criança fica um tempo sem consumir nada que tenha lactose e após um tempo o médico autoriza, né? E daí o nutricionista ele não entra tanto no mérito das alergias, né? Ele vai estar entrando mais no mérito dos alimentos, né, que podem ser oferecidos. Mas trazendo para o início da tua pergunta, é importante o pai e a mãe apresentar alimentos que sejam naturais, totalmente naturais. Um pãozinho, por exemplo, eu quero um bolinho. Não dá um bolinho da Balduco, que tem muitos conservantes, que tem muita química, mas fazer um bolinho natural, fazer um bolinho de banana, em vez de usar o açúcar convencional, usar as frutas para adoçar, a banana para adoçar, uva passas para adoçar. Então, seria se atentar desde dos 6 meses e começar a acompanhar essa criança de forma bem próxima. Entendi, obrigada. Por nada. Tá certo. Outro tópico que a gente achou interessante debater é sobre o quesito da gravidez. E eu queria perguntar, né, como que a má alimentação ela pode interferir na qualidade, na saúde da gravidez, né, da gestação do bebê. Pergunta muito boa. Muitas pessoas pensam, tem um conceito que não influencia, porém, influencia muito. Se uma mãe ela tem uma alimentação durante a gestação rica em açúcar, rica em gordura, essa criança já nasce às vezes a criança já nasce com uma patologia ou a criança nasce com uma grande predisposição genética a desenvolver. Então, se a mãe se alimenta de forma adequada, a criança vai nascer mais saudável, mais nutrida, vai nascer com condições biológicas, clínicas bem mais favoráveis do que aquela mãe que não se cuidou durante a gestação. Além de que essa mãe, provavelmente, que não se cuidou, ela vai ganhar muito mais peso do que aquela mãe que se exercitou, que se alimentou de forma saudável. Então, sim, a alimentação durante a gestação influencia muito na saúde da criança e na saúde da mãe também. Certo, muito obrigado. Sim, é uma maneira bem proporcional de dizer que vai melhorar muito mais a qualidade de vida da gestante e também do bebê quando ele nascer. Correto, concordo totalmente. Agora, a gente também não pode fechar os olhos que há uma realidade no nosso país com uma desigualdade social muito grande, né? Tem muitas mães que, infelizmente, gestantes, né, que elas não têm acesso ao básico, né? Elas não têm acesso a uma nutrição adequada e isso é um contexto nacional do nosso país. Então, para essas mães que têm uma condição menor, eu recomendo que elas optem também por exemplo, usar alimentos que estão mais acessíveis no mercado, como, por exemplo, o cuscuz, que é uma fonte nutritiva, uma boa fonte de carboidrato, o ovo, né, que hoje não é um alimento tão acessível, mas das proteínas ainda é um alimento mais acessível, comparando-se com a carne, comparando-se com o frango. Então, é muito importante a gente pensar também no contexto social dessa mãe. Às vezes a gente fala, é importante ter uma boa nutrição, mas a gente sabe que há uma questão econômica também envolvida, né? Gostaria de frisar essa parte. Sim, com certeza. E é importante também nós frisarmos também esse esquema que a senhora trouxe para nós. A senhora gostaria de explicar um pouco mais sobre ele? Então, gostaria muito, Isadora. Yasmin, gostaria muito de frisar que as pessoas às vezes se frustram muito e estão no processo de emagrecimento. Eu não consigo, eu estou consumindo menos, porém eu não vejo diferença na balança. Então, aqui eu tenho um protótipo, né, simbolizando aqui a gordura e o músculo, onde vocês conseguem perceber que aqui eu tenho 1 kg de gordura e 1 kg de músculo. Vocês conseguem perceber que a gordura ela é bem robusta, então pode acontecer de você estar perdendo gordura e ganhando músculo e não visualizar isso na balança, quando na verdade você está assim emagrecendo e ganhando músculo. Então é importante não usar como parâmetro a balança convencional, mas um bom parâmetro seria, por exemplo, a antropometria, que é a aferição das medidas, e a bioimpedância, que vai estar dando a precisão do quanto que está ganhando e quanto que está perdendo de gordura e de músculo.
Então, aqui eu tenho um protótipo do músculo e aqui eu tenho o protótipo da gordura. Interessante. Eu queria agradecer bastante a doutora, né? Muito obrigado. Obrigada. Quero agradecer bastante também Obrigada. a Yasmin por toda a conversa, foi muito boa, a gente adquiriu bastante conhecimento, né? Eu que agradeço, foi uma honra estar aqui com vocês. Igualmente. Nós também trouxemos uma lembrancinha Ah, também. presente, obrigada, gente. Gentileza. Eu gostaria de agradecer as perguntas que vocês fizeram, foi muito pertinente, bem interessante, foi muito bom a gente ter essa troca, esse momento de estar compartilhando, né, conhecimento e vocês compartilhando também as dúvidas, foi muito bom. Exatamente, muito obrigado. Obrigada.